Tá bom, então, podemos iniciar os trabalhos? Pode sim, fica à vontade. Tá bom. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais essa conferência do NDR, uma atividade especial nas quartas-feiras, né, que está bastante focado no trabalho de pesquisa e algumas atividades de extensão dos nossos professores do PGTRA e também dos pesquisadores do Núcleo de Desenvolvimento Regional da Unioeste Toledo. Lembrando vocês que o Núcleo de Desenvolvimento Regional, ele é um agrupamento de grupos de pesquisa, entre eles o Grupo de Transporte e Logística, coordenado pelo professor Weimar, o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Regional e Agronegócio, coordenado pelo professor Ricardo Rippel, e o Grupo de Pesquisa de Estudos do Gênero, coordenado pelo professor Jefferson Staduto, entre outras atividades que nós desenvolvemos na UniOeste Toledo. Tá bom? Hoje à noite nós teríamos aí a apresentação da professora Crislane Cola. Ela tem formação em economia lá pela nossa UniOeste Cascavel, né, a metrópole do oeste do Paraná, ou seja, Crislane é alto nível, né, Crislane? E, além disso, ela é mestre em desenvolvimento regional e agronegócio aqui pela UniOeste Toledo, PGTRA, é filha aí da nossa casa, e fez o doutorado dela em demografia lá no CETEPLAR, na Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? A temática dela é sobre os aspectos demográficos, socioeconômicos e regionais da Covid-19, em especial aqui no nosso oeste do Paraná. Lembrando vocês que essa transmissão está ocorrendo também pelo Facebook, caso caia aí a sua conexão, vocês podem assistir lá pelo Facebook, acabei de colocar aqui o link, tá bom? Lá na página do NDR no Facebook. Peço a todos que mantenham o seu microfone desligado, só liguem o microfone se for interagir com a Crislane, né, fazer alguma pergunta, debater com ela, pedir alguma precisão, e após a apresentação da Crislane, nós vamos abrir daí para um pequeno debate, se nós tivermos tempo, e espero que a conferência seja bom para todos. Mais uma vez, lembrando, feche o microfone, só abre se quiser interagir com a Crislane, para nós evitarmos, assim, interferências, tá bom? Além dessa transmissão direta, também o Cristiano aqui lembrou que os vídeos gravados estarão no YouTube, pessoal, no link aí do NDR. Eu peço até ao Cristiano que passe o link aí na sequência, aqui no nosso chat, para que as pessoas possam, né, guardar e ter acesso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos, e lembrando, pessoal, que lá no site do NDR, ndrunioeste.com.br, nós temos os e-books que foram publicados pelo PGDRA, alguns deles, não todos, né? E temos também dados estatísticos dos municípios do Oeste do Paraná, além de outros documentos de conferências que foram ministrados, que são disponíveis lá no site, e atualmente o NDR está sob também a coordenação da professora Crislane. Então, Crislane, fique muito à vontade e uma boa conferência para você. Obrigada, Jandir. Primeiro, boa noite a todos que estão participando. Já agradeço desde já a participação de todos, a atenção. E eu vou iniciar aqui, antes de iniciar sobre a palestra, o professor Jandir já falou para vocês da minha formação, e para situar-vos também em relação à temática, que na demografia, os três principais componentes da demografia são a fecundidade, a mortalidade e a migração, ou a mobilidade. A minha especialidade é migração, trabalho com... a minha tese foi nessa área, mas a mortalidade também é uma componente, a mortalidade, assim como a fecundidade, é uma componente muito importante da dinâmica demográfica. E, por sua vez, né, a dinâmica demográfica, ela guarda grande relação, influência sobre os aspectos econômicos, sobre os aspectos regionais. Então, por isso, analisarmos principalmente a forma como, hoje, né, vamos tratar mais especificamente, qual a influência que a mortalidade, especificamente em se tratando do coronavírus, tem, como ela é influenciada por esses aspectos socioeconômicos, regionais, estruturais, ao mesmo tempo como ela também pode determinar ou melhorar essas relações.
dentro da demografia, ou dentro da questão da mortalidade, e nós temos visto isso desde o início da pandemia, quando se começam a emitir os primeiros dados, os primeiros boletins de números, que nós, muitas vezes, eles são apresentados na forma de taxas, né? Então, todos os dias nós somos bombardeados aí com um turbilhão de informações sobre o coronavírus, sobre a mortalidade, e é interessante, nós sabemos como interpretar esses dados, e como eu disse, uma das formas que eles colocam esses números são na forma de taxas, né? Inicialmente a gente ouvia muito falar que os primeiros números, as taxas de mortalidade do vírus, né? E nós vamos ver aqui como que é possível calcular. É muito fácil, né? A taxa, ela representa o número de ocorrências, né? Ou, no caso aqui, se for a taxa de mortalidade, número de óbitos, por pessoas ano que estão expostas ao risco dessa ocorrência. Porque pessoas ano, a gente que trabalha com demografia, para nós é uma coisa básica, mas eu vou explicar para vocês por que a gente chama de pessoas ano. É como se fosse a população do meio do ano. Mas por que nós consideramos a população do meio do ano? Porque quando você vai calcular, né, essa taxa, ou taxas específicas, qualquer coisa, você tem que considerar no denominador todas as pessoas, ou todo o tempo que cada pessoa contribuiu de vida. Então, algumas pessoas podem morrer no início do ano, pode virar óbito no meio ou no final do ano, né? Se eu contabilizar, se eu pegar só a quantidade, a população, só no início do ano, eu vou perder, eu não vou contar, por exemplo, quem nasceu naquele ano e que contribuiu com algum período de vida, e não vou ter essa contribuição e outras. Agora, se eu pegar a quantidade total da população no final do ano, né, eu vou eliminar todas aquelas pessoas que contribuíram com algum tempo de vida para fazer esse cálculo. Então, convenciona-se e utilizamos o total da população no meio do ano, que é como se a gente normalizasse, como se a mortalidade ocorresse de forma homogênea ao longo do ano, tá? Então, só para a gente entender, porque usamos pessoas, anos vividos, né? Então, tá aqui, quanto essas pessoas contribuem para o total naquele ano. A taxa bruta de mortalidade, que é essa que nós vemos mais geralmente, ela tem no seu numerador, então, o número de óbitos de uma população no período que você está estudando, geralmente é taxa anual, tá? E no denominador, o número de pessoas, anos vividos, então, a população no meio do ano, naquele ano, tá? Então, essa é a forma que nós utilizamos para calcular a taxa. Em geral, nós multiplicamos por 1.000, mas pode ser multiplicado por 10.000, eu estou vendo agora aqui, né, principalmente quando está se tratando da taxa de mortalidade específica para a COVID, multiplica-se por 100.000, tá? Pode ser também. E aí você interpreta, por exemplo, se a taxa de mortalidade da COVID é 2 óbitos a cada 1.000 pessoas, tá? Dessa forma, nós interpretamos. Outras formas também de apresentar os dados em relação à COVID, eles estão mostrando, então, a taxa de incidência. Essa taxa de incidência, ela é definida como o número de casos novos, né, numerador, o número de casos novos da doença, utilizam casos confirmados ou os casos acumulados, nesse caso, dividido pela população em risco, né, a população que está exposta ao risco. Então, o número de pessoas da população naquele ano. A taxa de letalidade é o número de óbitos, é diferente ali da taxa de mortalidade, porque é o número de óbitos em relação ao total de casos, tá? Então, no caso do Brasil, nós podemos ter uma taxa de letalidade muito alta, por algumas razões.
Esse número de casos aqui confirmados no Brasil, nós sabemos que, né, por diversas razões, ele está sendo subnotificado, tá? Porque nós não temos testes suficientes para testar todo mundo, nem todas as pessoas que precisam, né? Em geral, são as pessoas que estão com casos mais graves que são testados. Então, eu teria aqui no meu denominador um número menor. Mas também o número de óbitos possivelmente está subnotificado. Então, tem essas questões aqui a serem analisadas. Então, essas taxas brutas que nós calculamos e que nós vimos, às vezes, né, falando sobre essas taxas, só que elas não são bons indicadores, principalmente quando nós queremos comparar populações, comparar países diferentes, comparar regiões diferentes, comparar estados, municípios. Por que elas não são bons indicadores? Porque elas sofrem a influência da composição etária na população. Então, quando eu estou falando de mortalidade, essa taxa ela vai depender da intensidade com que se morre em cada idade. Então, qual é a intensidade maior? As pessoas, né, os óbitos ocorrem mais na vida, né, dos jovens ou dos idosos. E também a distribuição etária proporcional da população, tá? Então, se a intensidade maior de mortes ocorre acima de 60 anos e a distribuição etária da população for, né, alta nesse período, isso vai influenciar grandemente a taxa de mortalidade. Então, devido a essa limitação, né, não se usa, né, não deve ser usado, utilizado, né, em algumas vezes, mas não é recomendado que se utilize essas taxas brutas de mortalidade para as análises, né? Então, o que fica melhor para a gente entender? Então, usamos as taxas específicas de mortalidade por idade. Então, o que nós vamos fazer? Simplesmente, você vai colocar ali no numerador o número de óbitos de uma certa faixa etária, então, o número de óbitos de pessoas de 20 a 29 anos, dividido pela população no meio do ano das pessoas que têm de 20 a 29 anos. Então, dessa forma, você vai conseguir enxergar melhor, né, essas taxas e elas já estão, né, não vão sofrer a influência da estrutura etária, porque cada um dos grupos etários vai ter o seu cálculo, né? Apesar, então, dessas taxas específicas de mortalidade, elas serem bons indicadores para comparar populações diferentes, nós temos um número elevado de taxas específicas de mortalidade. Em geral, são umas 18 taxas, né, os grupos etários. Nós começamos o grupo etário de 0 a 1, que é importante, porque com ele nós calculamos a taxa de mortalidade infantil, de 1 a 4, de 5 a 9 e assim por diante. Então, seria um número bem elevado de taxas específicas para análise. Então, o que vai dificultar um pouco quando você precisa fazer uma análise mais simples, quando você, por exemplo, precisaria colocar, né, no jornal, na mídia, então, dificulta um pouco a compreensão. Então, para facilitar, um dos indicadores que são utilizados e que tem a característica de ser uma medida resumo da mortalidade, né, do histórico da mortalidade, e que não sofre influência da estrutura etária, é a esperança de vida ou expectativa de vida ao nascer, tá? Nós conhecemos mais a expectativa de vida ao nascer, mas, né, quando a gente calcula, e utilizando todos os grupos etários, nós temos as expectativas de vidas condicionais em cada idade. Então, como que nós interpretamos a expectativa de vida ao nascer? Então, a esperança de vida, a expectativa de vida em uma determinada idade, ela pode ser interpretada como o número médio de anos que o indivíduo vai viver a partir daquela idade, considerando, sempre lembrando disso, que a gente tem que considerar
a estrutura e a mortalidade observados naquela população que você está trabalhando, que você vai estar estudando. Então, se eu estou utilizando a estrutura de mortalidade do ano de 2018, então, essa tábua de mortalidade, ou a tabela de sobrevivência que nós construímos, ela está baseada na mortalidade daquele ano. Então, para obter a esperança de vida, a expectativa de vida de determinada população, nós vamos gerar essas tabelas de sobrevivência, ou tabela de vida, ou tábuas de mortalidade. Para isso, nós precisamos do pessoas, anos, né, ou a população no meio do ano, e o número de óbitos, todos eles separados por grupo etário. A partir disso, nós construímos essas tabelas de sobrevivência através de inúmeras funções, até chegarmos aqui à expectativa de vida ao nascer. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, a tábua de mortalidade, que foi estimada pelo IBGE, né, do Brasil, ambos os sexos, para o ano de 2019. Eu utilizei ambos os sexos, mas, em geral, nós separamos, fizemos tábuas de mortalidade diferentes para homens e mulheres, porque existe uma grande diferença entre os sexos, né? Mas aqui optei por utilizar a expectativa de vida geral, né, para ambos os sexos, e vocês podem verificar que alguém que nasceu em 2019, ela tem, dadas as características da mortalidade do ano de 2019, ela vai ter, em média, 76,5 anos de vida. Mas eu posso também verificar aqui, por exemplo, uma pessoa que tinha 40 anos no ano de 2019, ela teria aqui uma expectativa de 39,63 anos. Então, isso dá mais de 76 anos, tá? Uns 80. Por quê? Porque para chegar aos 40 anos, ela já passou por todo esse período anterior e diminuiu um pouco o seu risco, né? A probabilidade de óbito, né? A probabilidade de morrer. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, das taxas de mortalidade para alguns países selecionados. Então, nós temos aqui algumas diferenças, né, são facilmente observadas. Brasil, com uma taxa de mortalidade aqui em torno de 6,31 em 2018 e 6,51 em 2019. E a Alemanha, por exemplo, com uma taxa de mortalidade de 11,3 e 11,4. Então, a pergunta que se faz ou que se questiona quando se observa esse tipo de comparação é: o Brasil, que é um país menos desenvolvido, principalmente se comparar com a Alemanha, como nós temos uma taxa de mortalidade tão baixa em relação à Alemanha, que tem, né, uma taxa relativamente alta, né? E é por isso que nós não podemos comparar. Eu vou mostrar para vocês depois por que existem essas diferenças e a necessidade, né, de usar outras medidas para comparar. Aqui, então, eu tenho a comparação aqui entre Brasil e Alemanha, do percentual da população, do percentual de óbitos e das taxas específicas de mortalidade. Aqui refere-se ao ano de 2018. Então, nós vimos ali que a Alemanha tem uma taxa bruta de mortalidade bem mais alta que o Brasil. Mas vocês podem ver aqui na última coluna que, apesar disso, a Alemanha tem taxas de mortalidade, específicas de mortalidade muito mais baixas do que o Brasil em todas as cidades, exceto o último intervalo aqui de 80 e mais. Então, como que a gente explica que as taxas específicas de mortalidade da Alemanha são mais baixas para todos os intervalos etários e a taxa bruta de mortalidade é mais alta? Então, isso nós podemos verificar aqui pela distribuição tanto dos óbitos quanto a distribuição etária aqui. Então, olha só, na Alemanha, 90% da população vem a óbito, né, de 60 anos para cima. E na Alemanha, 28%
da população tem acima de 60 anos. Já no Brasil, olha aqui, nós temos 67,68% das pessoas, né, que vêm a óbito a partir de 60 anos, mas olha aqui, só 13,44% da população está acima de 60 anos. Então, vejam por que a estrutura etária implica em uma taxa de mortalidade maior para a Alemanha, porque eles têm uma quantidade de pessoas, a população, né, uma quantidade significativa da população acima de 60 anos, onde a maior parte vem a óbito, né, 90%. Então, aqui mostrando para vocês por que não deve ser utilizado, não é recomendado utilizar a comparação das taxas brutas de mortalidade. Aqui, nós temos, então, como eu disse, uma forma de fazermos, mudarmos a análise para não utilizar a taxa bruta, seriam as taxas específicas de mortalidade, mas principalmente a expectativa de vida, porque, né, ela é só um dado, só um número, e resume toda, né, a experiência de mortalidade de uma população. Então, aqui, né, fica mais claro, ó, o Brasil, 75, 76 aqui em 2020, né, as estimativas das Nações Unidas, e aqui, ó, Itália e Alemanha, que são, né, países mais desenvolvidos, Estados Unidos também, tem uma expectativa de vida maior que a do Brasil, mas não muito, mas aqui a Alemanha, que foi o que nós comparamos, tem uma expectativa de vida mais alta do que o Brasil. Então, por isso que a gente fala muito, ouvimos muito falar sobre a expectativa de vida ao nascer. É uma medida importante e que pode ser utilizada para muitas análises. E agora eu vou tratar especificamente sobre os dados do coronavírus, da Covid-19, para o Brasil. Isso aqui eu tirei, esses dados são do dia 31/5, né? Hoje nós já temos dados um número maior de casos confirmados, também de mortos, mas aqui o Brasil está em segundo lugar em número de casos confirmados e o quarto lugar em número de óbitos, né? Aqui se aproximando da Itália, né? E nós podemos verificar aqui uma coisa que também deve ser lembrada, como eu já falei, é que nós provavelmente temos uma subnotificação expressiva aqui de casos confirmados. Esses dados aqui são da data de ontem, né? Então, nós já passamos de 30 mil óbitos, 31.199. Ontem, infelizmente, um recorde de 1.262 novos casos diários, mas aqui, né, os dados de casos recuperados, 223.638, e casos em acompanhamento, 300.546, tá? E casos confirmados, mais de 500 mil, né? Lembrando também da subnotificação. Nós sabemos que tem um atraso... Ô, Cris, Oi. Aqui em 1.292 embaixo ali é casos novos de óbito, óbito só de ontem, né? Sim, só ontem. Ah, tá, obrigado. Então, nós sabemos que tem um atraso tanto para confirmação, né, de casos quanto de óbitos. Isso acontece, né, também pela quantidade de exames, acho que esse diminuiu um pouco, mas ainda nós temos problemas com relação a isso. Aqui, aquelas taxas que eu passei ali para vocês, a caracterização e a definição no início, agora
eu fiz o cálculo aqui para esses últimos números aqui, com dados do Ministério da Saúde até o dia 2. Então, nós temos uma taxa de mortalidade de 0,14, né, ou 0,14 óbitos a cada 1.000 habitantes, ou 14 óbitos a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência, tá? Nós temos aqui 2,62 infectados a cada 1.000 habitantes, e a taxa de letalidade, nós temos 56,17 óbitos a cada 1.000 infectados, ou 5,61% das pessoas que são infectadas com o coronavírus, elas morrem, né, vão a óbito. Então, como eu disse, esse dado eu não vou comparar com nenhum outro país, esses dados só para ter conhecimento, e é uma forma de normalizar o dado para levar, sem levar em consideração, digamos, o tamanho da população. Porque se você pegar simplesmente o dado absoluto e dizer, olha, em Manaus, no Amazonas, morreram 3.000 pessoas, e no Rio de Janeiro, né, supondo, também, tá? Então, não quer dizer que os dois estão na mesma situação, tá? Então, aqui você acaba normalizando para o tamanho da população, mas nós não podemos comparar com dados de outras regiões, né? Aqui, na pergunta sempre, que se faz se há subnotificação de caso. Então, tudo indica que tem sim. Então, além dos dados do Ministério da Saúde, tem os dados de registro civil. Então, você entra lá no site da Transparência, no registro civil, e você pode obter esses dados. Eu peguei os dados aqui do dia 1º de março até dia 20/5, embora a primeira morte computada de coronavírus foi no dia 17 de março, mas eu coloquei esse período aqui. Porque até dia 20/5, porque existe também um atraso nas informações, porque no registro civil, a pessoa o familiar tem até 24 horas para ir até o cartório, fazer o registro, o cartório tem 5 dias para registrar isso no sistema, e depois, 8 dias para mandar para a central, para depois eles passarem essa informação. Então, também tem um gap aqui. Mas, comparando aqui, nós podemos verificar que, olha, né, os dados do registro civil têm um número bem maior do que os dados do Ministério da Saúde, que também tem esses problemas de atraso, mas não é claro para nós, né, o quanto tempo demora para sair o resultado. Então, indica que sim. Outra informação que são utilizadas por boa parte dos pesquisadores que eu estou vendo é que eles estão utilizando, ao invés de só os dados confirmados de COVID, mas também os dados de síndrome respiratória aguda grave. Então, a síndrome respiratória, ela pode acometer qualquer pessoa que tenha COVID ou algum outro tipo de gripe, influenza. Mas olha aqui para vocês entenderem essa diferença. Olha, em 2019, no período de 1º de março a 20 de maio, nós tivemos 314 óbitos pela síndrome respiratória. E em 2020, foram 6.217. Então, é muita diferença, tá? Tem diversas questões aqui para isso, né? Novamente, voltando à deficiência que a gente tem com relação à testagem, tem algumas pessoas até que relataram algumas coisas relacionadas a seguro de vida, que quando se declara pandemia, os seguros não são obrigados, não é obrigado a pagar o seguro de vida. Mas no Brasil, agora em maio, o Senado já sancionou, né, um projeto de lei que obriga, sim, as corretoras de seguro a pagar o seguro para quem vem a óbito por conta do coronavírus. Então, mas tem uma série de outros fatores que nós podemos considerar aqui para essa diferença. Mas, voltando à pergunta lá, se existe subnotificação,
tudo indica que sim. Aqui são dados da Fiocruz também, sobre óbitos de síndrome respiratória nos últimos anos, aqui de 2018, 19 e 20, até o dia 26/5, ó, vocês podem ver, esse verdinho aqui refere-se a 2020, então é muito mais alto do que as médias dos outros anos, indicando, sim, uma subnotificação. Quando nós estudamos a mortalidade, sempre busca-se compreender quais seriam os seus principais determinantes. Então, dentre os principais determinantes que nós verificamos, e que podem explicar as alterações na mortalidade, temos aqui os fatores socioeconômicos, como a renda. Então, é claro, acho que para todo mundo, que uma pessoa com melhores condições socioeconômicas, com uma maior renda, com um padrão, com a melhoria, principalmente no padrão de vida, ela consegue se alimentar melhor, ela consegue ter acesso a tratamentos, a diagnóstico, né? Mas nós, além da renda, né, tem outros fatores também que são significativos, principalmente quando nós tratamos de países em desenvolvimento, que também são muito importantes para determinar aqui a mortalidade, que são aqueles relacionados ao desenvolvimento econômico, principalmente fatores estruturais, e outros, como a nutrição, melhoria na alimentação, acesso aos cuidados médicos, a saúde pública, esses fatores estruturais, e avanços em aspectos individuais, como, por exemplo, melhoria da educação. Aqui, no caso, nós podemos citar um exemplo, que a melhoria da educação das mulheres foi muito importante para a redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil. E também aqui, um fator estrutural importante, que é o saneamento. No caso do coronavírus também, né, porque nós sabemos que a higiene das mãos é fator importante, né? Então, aqui, nós podemos entender que esses fatores, eles dependem não só da melhoria nos padrões de vida, da renda, mas também dos investimentos no Estado e ações preventivas e, obviamente, ações estruturais. Crislaine, posso fazer um comentário? Claro. Eu acho que essa diferença que existe dos fatores estruturais fica bastante visível quando a gente ouve, por exemplo, o noticiário e é informado para nós que lá no Amazonas, não é? Todos os leitos de UTI são concentrados na capital, em Manaus. Né? Então, ou seja, lá existe uma concentração, né, da questão de saúde, enquanto aqui no Paraná, por exemplo, é desconcentrado, não é mais disperso no território do Paraná. Então, a própria facilidade das pessoas de irem até para terem um atendimento médico, né, quando precisam, é mais facilitado. E isso pode, inclusive, aumentar, então, a taxa de mortalidade daquele estado? Sim, Luci, porque esses fatores estruturais, ou essa concentração de leitos, inclusive tem um trabalho, tem alguns trabalhos do pessoal lá do CDPLAR, né, que eles trabalham com saúde, um grupo de saúde lá, e eu até trouxe um mapinha aqui, né, mas ele não trata especificamente dessa concentração, mas eles mostram, né, em outros trabalhos, e muitos questionavam, por exemplo, no início da pandemia, quando se comparava Brasil e Itália, o Brasil não vai acontecer igual aconteceu com a Itália, porque nós temos um número de leitos muito maior do que a Itália, né, por número de habitantes. Entretanto, né, esses leitos, eles são muito concentrados. Por exemplo, o estado de São Paulo tem uma grande concentração de leitos, e nas capitais, principalmente nesses estados do norte do país, ou do nordeste, que está praticamente tudo concentrado, né? Como você disse, no Amazonas, se não estou enganado, todos os leitos de UTI estão na capital. Então, isso é um fator importantíssimo para a questão, né, de, principalmente, evitar o óbito, porque se a pessoa já está infectada,
né? Então, o ideal seria tentar ao máximo evitar o óbito através do tratamento clínico, do leito de UTI, do respirador. E aí, com essa concentração, acaba inviabilizando. Ainda mais no caso do Amazonas, pelas condições de transporte deles, né? Que acaba influenciando também. Então, enfatizando aqui esses fatores estruturais e já entrando na parte das desigualdades regionais, tá? Porque existem muitas diferenças, né, entre as regiões. Então, essas evidências desses fatores que são determinantes para a mortalidade, essas evidências vão mostrando que existe essa diferença entre países, e no caso do Brasil, em específico, como estamos vendo aqui, essa desigualdade dentro dos países, e enfocando essas diferenças regionais. Então, o Brasil é um país muito desigual, né? Nós podemos verificar isso todos os dias, a todo momento, né? E os dados do relatório, do último relatório, referente ao ano de 2018, mostra que nós estamos em 79º lugar entre 189 países do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Não é ruim, nós estaríamos num índice de desenvolvimento elevado. Mas quando eles calculam um índice que é ajustado para a desigualdade, o Brasil perde 23 posições, se não me engano, é o que mais perde posições nesse sentido, tá? Então, e, como eu disse, é notório, né, pelas pesquisas que nós já temos, pelos dados que nós já temos, que existe uma grande desigualdade no Brasil, seja ela desigualdade de renda, de gênero, de raça, cor, desigualdade regional, e essas coisas são determinantes também para a mortalidade. E aí, voltando ao IDH, o IDH, são utilizadas 3 dimensões para o seu cálculo, que é a saúde, representada aqui pela longevidade, a educação e a renda. Então, a longevidade, eles usam o quê? Justamente expectativa de vida ao nascer, tá? Então, essa é o que nós vamos utilizar, que utiliza para o cálculo do IDH. Na educação, tem os anos de escolaridade esperados, a média de anos de escolaridade, e na renda utilizamos rendimento nacional bruto per capita. E aqui, lembrando dessa desigualdade, que eu falei para vocês aqui, o Brasil, apesar de ter um índice de desenvolvimento considerado alto, ele é o 7º país mais desigual do mundo, que tem um índice de Gini que mede essa desigualdade de 53,3, tá? Então, isso também vai influenciar, essas desigualdades são visíveis internamente, e elas vão ter efeito sobre vários aspectos, inclusive aqui na mortalidade do coronavírus, que também, obviamente, vai influenciar nesses fatores estruturais. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças. Eu escolhi 8 estados brasileiros para nós fazermos uma análise aqui, uma comparação. São 2 do Norte, 2 do Nordeste, Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, e Paraná e Santa Catarina do Sul. Faltou da região Centro-Oeste, mas eles têm algumas características muito parecidas aqui com Paraná e Santa Catarina. Então, fiz desse aqui. Como a gente não pode comparar taxas, eu fiz aqui o seguinte, ó, eu fiz o percentual de óbitos de Covid em relação ao total de óbitos em março, abril e maio agora de 2020. Então, vocês vejam que no Amazonas, 32% do total de óbitos é de coronavírus. Olha aqui já a diferença para o Paraná, né? Aí vocês vão dizer, São Paulo não tem um percentual tão alto, mas nós temos que lembrar também que, assim como nós temos desigualdades gritantes dentro do Brasil, em São Paulo também existe uma alta desigualdade. Aqui, ó, o IDH, os estados com maior IDH têm uma situação melhor aqui. E o que se pode verificar pelo rendimento médio per capita também,
Tá? Então, esses são alguns fatores aqui para comparar esses estados. Aqui, fatores estruturais, saneamento. Então, aqui, água tratada para a região, na região norte, só 57% da população é abastecida com água tratada. No Nordeste, 74%. Nas outras regiões, passa de 90%. Aqui, para esgoto, no Norte, ó, só 10,49%, no Nordeste, 28%. Então, a situação melhora um pouco aqui para as outras regiões, mas também não é a ideal. Então, vemos aqui diferenças estruturais. Aqui, sobre o que você falava, Lucir, da distribuição de leitos. Eu coloquei aqui só uma dos gráficos que eles utilizaram nessa nota técnica do CDPLAR sobre essa distribuição de leitos e como eles, né, estariam sendo ocupados, qual seria a situação do Brasil nesse período. Então, aqui, ó, ele vai estar mostrando qual o percentual de leitos de UTI ocupados, aqui é só pelo SUS, por macro-região de saúde, considerando as taxas de infecção de 0,01%, 0,1% e 1% da população, e em 3 horizontes temporais, 6, 3 e 1 mês. Quanto mais, com o verdinho mais forte, gente, quer dizer que tem um percentual menor de utilização ou de ocupação desses leitos de UTI. Tá? Como nós estamos com mais de 500 mil infectados, ou 0,25%, né, de taxa de infecção ou incidência, e considerando que nós temos subnotificação, né, nós estaríamos entre essas duas situações. Vejo que na situação de 1%, seriam 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de pessoas infectados, em um mês todos os leitos, os leitos de UTI já estariam em colapso. Vermelhinho quer dizer que mais de 200% estariam ocupados, tá? Então, aqui a situação melhora um pouquinho com 3 meses ou 6 meses. Então, isso retrata também, ó, e a gente pode ver que a situação pior fica aqui, no Nordeste e Norte, tá? E isso retrata também essas questões estruturais. Então, né, e nessa análise aqui que eles falam, eles consideram apenas leitos disponíveis. Essa situação melhora quando eles fazem a análise somando os leitos da iniciativa privada, né? Então, isso aqui mostra a necessidade de reduzir a velocidade de propagação do coronavírus, a ampliação dos testes, porque aí você tem condições de saber melhor, identificar o que vai acontecer, e aumentar também a disponibilidade de leitos. E aqui, como eu coloquei no início, para a gente identificar como esses fatores socioeconômicos afetam a mortalidade, e nós temos que entender que ele vai afetar, que essas condições vão afetar as pessoas de formas diferentes. Tá? Então, por isso é importante entender as características sociodemográficas das pessoas, tanto que são infectadas, quanto as que vêm a óbito, para a gente entender melhor isso. Esse aqui é um estudo, uma nota técnica, tá, do Núcleo de Operações de Inteligência e Saúde da PUC do Rio, e foram analisados 29.933 internamentos, tá, que é, no caso, só quem esteve internado por casos de Covid confirmados, e já com desfecho, ou óbito ou recuperação. Tá? Então, nós podemos verificar que aqueles que estiverem internados em enfermaria, né, que tem um grau menor de urgência, né, 30,4%, né, menos grave. Então, 30,4% dessas pessoas vieram a óbito. Já no caso de internações em UTI, 65% vem a óbito. Tá? Aqui, essas informações aqui também desse estudo mostram os diferenciais por faixa etária. Aquilo também que a gente já tem uma ideia do que acontece, né, daquilo que já vinha sendo
estudado e analisado, que aqui tem os dados com valores absolutos e na parte superior as proporções. Então, nós podemos verificar que as pessoas aqui até 60 anos de idade têm, né, uma proporção menor de óbitos do que, né, o número de recuperados é maior. Agora, quando você passa aqui a observar, quanto maior a idade, maior é a proporção ou a probabilidade de óbito, tá? E nós podemos ver aqui que mesmo, né, que essa letalidade é maior para as pessoas acima de 60 anos, que nós temos uma quantidade bem, né, razoável não, bem significativa de pessoas com menos de 60 anos que são infectados, tá? Então, o que acontece? Isso já era de se esperar também, uma diferença, né, comparando um pouquinho com a Itália, que sempre se coloca aqui. Como a gente viu ali no início, os dados que eu passei para vocês, a estrutura etária brasileira, ela é mais jovem, então tem muito mais jovens do que idosos, e eles também estão mais expostos ao risco, né, precisam sair para trabalhar, saem mais, então, quanto maior a exposição, maior é o risco de ser infectada. Nós temos também aqui os dados em relação à escolaridade. Não tem dado em relação à renda, mas nós sabemos que existe uma relação direta entre escolaridade e renda. Então, olha, aqui é bem significativa essa diferença, tá, gente? Olha, pessoas com nível superior, né, 77% delas se recuperam. E pessoas sem escolaridade, gente, ó, só 28% se recuperam. Então, é gritante essa diferença com relação à escolaridade, que acaba mostrando aqui essa diferença socioeconômica. Porque não é só o fato da pessoa ter menos escolaridade que vai ser um fator agravante para ela ir a óbito, mas sim os fatores, todos os outros fatores estruturais, a renda e também os fatores estruturais. O próximo slide aqui trata da relação entre escolaridade e raça e cor, tá? Nós podemos ver aqui, ó, novamente pensando nas pessoas que têm nível superior, aqui os últimos dois, que ele separa para branco e pretos e pardos. Vejam que, na mesmo nível superior aqui, mesmo grau de escolaridade, os negros também têm um percentual maior, né, uma proporção maior aqui de óbitos do que brancos. Mesma coisa aqui, comparando, né, as pessoas sem escolaridade. Então, para todos os níveis de escolaridade aqui, os pretos e pardos têm piores indicadores, tá? Então, isso também mostra, né, mostra essa questão da desigualdade no Brasil, tanto, como eu disse, gênero, raça, cor, em todos os seus aspectos. E eu queria falar um pouquinho sobre esses grupos mais vulneráveis, como a gente viu aqui, que têm condições financeiras piores, tem, né, ou quase nenhuma condição. Eles são mais vulneráveis e eles vão apresentar uma maior probabilidade tanto de ser infectado quanto de ir a óbito, como a gente viu aqui nessa pesquisa. Por que eles, né, correm mais o risco de ser infectado? Primeiro, essas pessoas, como vocês viram ali, a questão da escolaridade, essas pessoas, elas exercem, geralmente, funções que não tornam possível o home office, como, né, algumas funções exercidas que permitem isso. Nós temos também, nessas condições de pessoas mais vulneráveis, uma grande parte dessas pessoas também exercem trabalhos informais, na rua, vendendo coisas, né, ou trabalhando de forma que, nessa situação de isolamento, né, eles acabam quebrando até as regras para poder trabalhar e ter a sua renda. Muitos, né, nessas situações vulneráveis, não têm acesso à água, como a gente viu os dados
ali também, situações precárias da habitação. Então, o domicílio é algo importante que nós precisamos analisar para entender isso, porque esses domicílios, em geral, em favelas, em comunidades, em bairros periféricos, em locais periféricos, não é como, né, as casas, os apartamentos dos melhores bairros, em que tem uma casa, um apartamento maior, cada um com o seu quarto. Não, né? Geralmente, nesses casos aqui, o domicílio tem muitas pessoas, dois, 3 cômodos, que comporta 7, 8, 10 pessoas. Então, nesse caso, existe a impossibilidade do isolamento. Mesmo que a gente criasse esse isolamento vertical. Então, esses domicílios com alta densidade não permitem isso. Tem a questão dos idosos também, que nesses domicílios também impossível. E alguns dados aqui que o Marden colocou também numa nota divulgada por ele, dos dados da PNAD do último trimestre de 2019, que 40% dos idosos viviam em domicílios com ao menos 4 moradores. 11% deles vivem com ao menos 6 moradores. 1/5 dos idosos vivem em domicílios com crianças ou pessoas que vão à escola ou à universidade. Então, a gente tem que entender aqui também por que não voltar às aulas. Tá? Então, essas questões são muito importantes. Algo também que torna as pessoas mais vulneráveis a ser infectadas. Essas pessoas geralmente precisam de transporte público, enquanto outras pessoas podem utilizar carros. E também estão mais vulneráveis para o óbito, infelizmente, porque essas pessoas tem uma alimentação muito mais deficitária, né? Não tem uma alimentação saudável como deveria, e, por sua vez, não tem acesso, né, ao diagnóstico e ao tratamento adequado, como nós podemos ver que já em muitos lugares tem fila para leitos, sejam eles de enfermaria e de UTI. Aqui, mostrando aqui essas diferenças regionais, então, em municípios onde o IDH é alto ou muito alto, nós também temos aqui um percentual maior de pessoas que se recuperam, tá? Então, mostrando, enfatizando aqui essas diferenças. Então, assim como a mortalidade apresenta esses fatores socioeconômicos e estruturais como seus principais determinantes, é importante identificar quais os efeitos da mudança na mortalidade para o crescimento e desenvolvimento do país. E aí eu vou usar a expectativa de vida, como a gente já viu lá no início, e entender como que ela vai afetar, né, como essa expectativa de vida vai mudar ao longo do tempo. Eu usei aqui algumas estimativas da Universidade de Washington para calcular a expectativa de vida em cenários de baixa mortalidade e de média mortalidade, e aqui o cenário atual, né? Então, nós com 31, eu usei esse cenário aqui. Para o Amazonas, eu acho que esses cenários aqui ficaram aquém, eu acho que até quase já chegou nesse número de mortos aqui, mas eu mantive a análise dessa forma. Então, aqui eu fiz os cálculos, estimei as expectativas de vida, sem considerar o coronavírus, né, a mortalidade seguindo o seu fluxo normal, e aqui a mortalidade, no cenário de mortalidade baixa, a expectativa de vida, e no cenário de mortalidade média. Então, olha, o Brasil, 76 anos, com esse cenário de baixa mortalidade, perderia 0,76 anos da expectativa de vida. Pode parecer pouco, gente, mas são, em geral, o Brasil teve que esperar 5 anos para aumentar a sua expectativa de vida em 0,76. Aqui, 1,37 se nós tivermos a mortalidade média. E aqui nós podemos ver também que todos eles diminuem a sua expectativa de vida. Olha aqui, obviamente, os estados menos desenvolvidos vão perder muito mais. Olha aqui, Paraná e Santa Catarina tem uma perda bem menor. E algumas, então, considerações finais, né, para colocar também a questão da interiorização
da Covid, quando iniciou principalmente vindo de fora, né, de viajantes, seja para lazer ou coisa, e agora nós estamos verificando essa interiorização. E alguns estudos já indicam justamente relacionado com a mobilidade, especialmente a mobilidade para o trabalho, porque a mobilidade a lazer, ela já não está sendo permitida, né, pelo menos na maioria dos locais. Então, todos esses cenários que a gente viu aqui exige planos de contingência para conter o aumento da transmissão, porque quanto mais gente está exposta ao risco, maior é a probabilidade das pessoas virem a óbito. E aí, pensando, né, juntar esses efeitos da expectativa de vida, da renda, e colocar isso para o IDH, né, a gente vai perder com certeza. E a ONU até já colocou isso, que desde a década de 90 não tinha uma situação dessa, de reduzir o IDH, mas é o que se espera nesse momento, não só pela redução da mortalidade, né, da expectativa de vida, mas da renda. E a recuperação, né, pensando até naquilo que eu acho que eles vão tocar no seminário de amanhã, que vai depender da dinâmica da estrutura produtiva de cada região. Então, algumas regiões vão se recuperar mais rápido do que outras, claro, e pensando aqui nesses fatores que foram, que eu falei todo aqui, provavelmente o Sul e o Sudeste, o Centro-Oeste, vão se recuperar muito mais rápido. E, bom, acho que seria isso. E lembrando aqui, quem puder, fique em casa. Quem não puder, tome todos os cuidados, porque nós estamos vendo um aumento significativo de casos aqui na nossa região. Muito obrigada pela atenção de todos, e aqui estou aberta para alguns questionamentos. Quem quiser, fique à vontade. Muito obrigado, Crislane. Nós já temos um questionamento do Pedro Marcelo, da Universidade da Integração Latino-Americana, que pergunta se você tem dados sobre o impacto da Covid na comunidade imigrante do Oeste do Paraná. Então, especificamente, não temos dados, porque, assim, os dados são muito difíceis, a gente tem que ficar pegando dado em vários locais, em vários lugares, em várias bases, mas, e principalmente nas secretarias de saúde, ainda não estão abertos esses dados de 2020 para algumas especificidades, tá? Então, eu não consigo, mas o que tem, como eu disse, como já tem vários trabalhos sendo feitos, alguns pesquisadores trabalhando, que está relacionado, né, à transmissão, essa interiorização da transmissão, tanto a migração como a essa mobilidade que eu falei para o trabalho, mas eu acho que mais a mobilidade nesse momento, tá? Mas a migração, acho que sim, teria influência, impacto, e para a gente entender, né, tem que esperar um pouquinho mesmo para ver se a gente consegue esses dados desagregados com essas outras informações. Muito bem. A Jordana Cristina de Jesus, da UFRN, ela informa que na sua tese você investigou a mobilidade das pessoas na região metropolitana de Curitiba. Ela gostaria de ouvir, à luz dos seus resultados, né, o que você espera com a reabertura total das atividades econômicas para a região, relacionando os tipos de ocupação e mobilidade dos trabalhadores. Obrigada pela pergunta, Jordana, e obrigada também por prestigiar. Jordana, nós estudamos juntos, fizemos o doutorado, quer dizer, não na mesma época, mas éramos colegas lá na UFMG. Então, justamente isso, né, essa questão da mobilidade, ela influencia e muito. E Curitiba, quando eu estudei a mobilidade, tanto da migração quanto, e principalmente da pendularidade, que é esse movimento diário que as pessoas fazem,
ele é muito intenso na região metropolitana de Curitiba. Mais de 300 mil pessoas na região metropolitana, elas fazem o trajeto, né, de um município para o outro para trabalhar. Então, esse resultado ele é muito impactante. Além da maioria dessas pessoas utilizarem o transporte público, que já é, né, um meio de propagação e de transmissão, elas também, né, vão levar de um lado para o outro, de uma cidade para outra, e no caso, como Curitiba e as capitais são as cidades que têm maior incidência, então isso fatalmente vai levar para as regiões periféricas, que são, né, um entorno metropolitano, e justamente essas pessoas que são mais vulneráveis e que correm os maiores riscos. Aí, com relação à ocupação desses trabalhadores, né, volto àquela observação que eu coloquei, em que geralmente, né, essas pessoas trabalham na indústria ou comércio e serviços, que é justamente o foco disso, dessa flexibilização, né, porque muitas indústrias continuaram funcionando mesmo com as regras mais rígidas, mas o comércio e serviços com abertura, que era a maior parte das pessoas que fazem esse movimento pendular são justamente pessoas que trabalham no comércio e serviço, então isso tem impacto e alto. Muito bem, lembrando às pessoas que estão acompanhando aqui o bate-papo, que o microfone está aberto agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta diretamente, Crislane, fique à vontade. O Ariel Lete está perguntando aqui sobre a taxa de subnotificação de óbitos, se você sabe se outros países também diferenciam totalmente as mortes por SARS, né, das mortes por Covid, e para o Brasil, se existe alguma estimativa de óbitos corrigidos em relação a SARS, SRAG. Aproveitando que o Ariel, deixa eu dar um recado para o Ariel, já que ele se manifestou. O Ariel, a revista Informe GPEC enviou um pedido de avaliação de texto para você, tá? Por favor, dê uma olhada lá no seu e-mail e aceita o pedido. Pode continuar, Crislane, desculpe a interrupção. Imagina. Ariel, pelas pesquisas que eu fiz, buscando ali os dados de alguns países, eu não encontrei essa diferenciação. Mas é fato que em praticamente todos os países, assim como no Brasil, existe essa subnotificação. Na Itália, inclusive, eu li na semana passada, se não me engano, que tinha um valor significativo de mortes que não tinham sido computadas. Eu acho que, assim, quando o DataSUS, que é responsável pelos dados de mortalidade, que é onde a gente busca as informações, ele, a cada 2 anos, ele atualiza, acho que são 2 anos. Então, nós temos os dados até 2018. Nas secretarias estaduais, eles têm os dados já para 2019, tá? Mas eu creio que sim, existe uma mobilização justamente para compatibilizar essas duas bases e tentar entender, porque ao mesmo tempo que a gente fica pensando que, mas, né, é muita morte, mas a gente precisa saber, essencialmente, não só a quantidade de mortes, mas também todas essas outras informações, essas características, para poder entender melhor e para poder criar políticas públicas e também individualmente, para nós entendermos melhor quais são os efeitos disso, né, da pandemia para todos os setores, não só da economia, né, mas todos. Ô, Cris, me ouve? Sim, pode falar. Você me ouve? Ô, Cris, seguinte, parabéns pela apresentação, espetacular os dados, gostei muito mesmo, muito completa. Acho que ter isso aí no nosso YouTube, lá no nosso canal do YouTube, vai ter muito acesso, porque é um resumo e uma compilação de dados muito bacana, muito boa, que vai ajudar muita gente a ter muita informação. Uma questão, Cris, que você colocou, nós já somos um país extremamente desigual. O Brasil, né, você colocou bastante o problema da desigualdade do Brasil, que reduz nossa posição no ranking do IDH e tudo mais.
E nós estamos vendo também, que você expôs para a gente, que a Covid, que espera-se uma recuperação mais rápida dos estados já mais desenvolvidos, né? Que o Sul e o Sudeste talvez se recupere um pouco mais rápido do que o Norte e Nordeste. Você acha que essa pandemia vai acirrar ainda mais a desigualdade econômica no Brasil? Não tenho dúvidas, Carlos. Eu acho que ela vai acentuar tanto essa desigualdade regional quanto as desigualdades individuais. Tá? Então, como eu disse, além de nós, né, aqui, estando no Sul e no Sudeste, pensando nas nossas características, nós já temos, né, já temos os dados ali mostram que nós somos mais desenvolvidos, temos uma renda maior. E nesses estados, especialmente Norte e Nordeste, eles têm uma dinâmica diferente. Desde a questão do isolamento, que eu vejo, tem uma questão cultural também. Aqui, pelo menos aqui na nossa região, na região sul, aqui Cascavel, Toledo, que são os lugares que eu mais conheço, a gente não vê, por exemplo, muito comércio na rua, não tem muito isso. Nas cidades do Nordeste, pelo menos as que eu conheço, isso é muito comum, são, como eu disse, trabalhadores informais que acabam saindo de casa para realizar essa sua atividade, independente de ter normas de isolamento ou não, porque eles precisam sair para, né, ganhar o seu ganha-pão. Então, essas diferenças, eu tenho aqui, para mim, certeza que essas desigualdades elas vão se acentuar, né, com esse momento que nós vivemos. Tem aqui uma questão da Ariana. A Ariana, nossa egressa, né, está lá na Universidade Federal de Uberlândia, que ela pergunta, conforme sua pesquisa, você acredita que a falta de uma política de contingência nacional contribui nas diferenças regionais em relação aos números de óbitos e dificuldades de retomada na economia no pós-Covid? Embora tenha se colocado que a responsabilidade sobre os aspectos de saúde, a distribuição de leitos, né, ficaria sobre governadores e prefeitos, né, a responsabilidade de colocar em isolamento ou não, eu acho que sim, faz falta, porque apesar do Brasil ser de uma grande desigualdade, principalmente uma grande diversidade, e de se ter, sim, necessidade de avaliar cada um, né, cada estado, a sua necessidade, esses planos de contingência, eles teriam que ser referendados, sim, digamos assim, pelo governo federal, pelas instâncias federais, tá? Então, essa falta de unidade acaba também prejudicando. Então, é preciso, sim, não digo que totalmente todo mundo tem que concordar, mas é preciso se pensar em unidade, observando as diferenças de cada estado, observando as diferenças de cada município, mas num pensamento único, né? E não só pensando na economia, porque, né, já colocado aqui por muitas pessoas, o grande problema realmente não é diferença, né? Escolher entre a doença e a economia, né? Nós teríamos problemas na economia, independente do isolamento ou não, né? Então, mas com certeza políticas ajustadas e integradas seriam muito mais eficazes, nós teríamos uma eficácia maior para, pelo menos, esses planos de contingência, pelo menos para diminuir e buscar diminuir essa transmissão da doença, a incidência da doença. Muito bem, um rapaz aqui, o Vinícius de Camargo Machado, está acompanhando lá pelo Facebook, ele gostaria de saber se você tem as estimativas do Rio Grande Amado, viu, Crislane? Agora que eu vi mesmo, né, você não botou o Rio Grande, isso é imperdoável, viu, Crislane? Tem que ter o Rio Grande Amado sempre, viu? O Rio Grande do Sul eu não coloquei aqui, mas ele está aqui dos três do Sul, eu acho que ele tem um número maior de mortes, acho que se não me engano 200 e poucas mortes. Eu tenho sim, mas não coloquei aqui, né, que eu fiz
alguns cálculos, fiz algumas estimativas, mas não usei aqui, né? Mas ele estaria numa situação aqui, intermediária aqui, mas é muito próximo do Paraná. Está muito próximo aqui, pelo menos na questão da expectativa de vida, estaria muito próximo aqui do Paraná. Muito bem, pessoal. Se alguém mais tem alguma pergunta, fique à vontade, o microfone está aberto. O Sérgio ou Luiz Kunst, quiser perguntar aqui no microfone, Sérgio, fique à vontade. Ô, Cris, posso fazer mais uma pequena pergunta para você? Sim. Cris, é o seguinte, eu sempre pensei uma coisa, eu queria conversar com alguém que tem essa ideia da demografia, que eu acho que tem essa visão interessante. Quando você falou essa coisa de entre a doença, entre ficar em casa e a doença, né, entre ficar a economia, dividir entre economia e saúde, essa coisa, e quando a gente vê que a Covid, ela tem uma taxa de mortalidade muito maior entre os mais velhos, e sabendo, Cris, que nós temos pelo IBGE, que você conhece os dados aí da demografia, de renda, nós temos pelo IBGE, muitas casas no Brasil que a principal renda da casa é a aposentadoria, e sabendo que existe uma taxa muito grande de mortalidade entre os idosos, nós podemos ter, nesse futuro próximo, com esse elevado número de morte dos idosos, um grande número de famílias sem renda, por perder a principal renda da casa, que é a aposentadoria, e daí nós temos um problema de pobreza ainda maior? Isso mesmo, Carlos. Eu coloquei ali, né, quando eu estava colocando, principalmente essas características sociodemográficas das pessoas infectadas e que foram a óbito, justamente a questão dos idosos. Embora se coloque que eles precisam, que é o grupo de risco, que eles precisam, mesmo que a maioria das pessoas da casa, do domicílio, não estejam isolados, né, continuem trabalhando, mas o idoso tem. E nessas situações de vulnerabilidade, não tem como. Uma boa parte, inclusive, disso que você colocou, realmente uma boa parte dos idosos, eles são, sim, responsáveis ou têm grande responsabilidade pela renda de todo o domicílio. Inclusive, boa parte deles também, além da aposentadoria, continuam trabalhando. Tá? E aí eu não sei, que fica uma dúvida, se todas as empresas, se todas as situações estão respeitando essa vulnerabilidade do idoso, ou no caso, quando o idoso também exerce o trabalho informal, se ele mesmo está tendo essa visão de se isolar. Né, porque existe uma grande diferença quando a gente coloca, né, eu me coloco aqui numa situação privilegiada por poder fazer home office, mas uma grande parte da população brasileira não pode, né, fazer isso, e como eu coloquei ali, a vulnerabilidade dessas pessoas, a que elas estão expostas ao risco muito maior do que nós, que podemos. Então, isso também vai trazer muitos problemas para por isso que eu disse, vai aumentar tanto a desigualdade regional quanto as desigualdades individuais, né? Muitas dessas famílias vão perder, sim, se não toda a sua renda, mas uma parte em caso de óbito das pessoas mais idosas. Mas eu queria só colocar também, Carlos, que embora os idosos têm uma taxa de mortalidade, como a gente viu ali, significativamente mais alta, mas nós podemos observar hoje que no Brasil nós temos muitos jovens morrendo, e foi isso que eu coloquei, porque os jovens estão mais expostos, seja por necessidade ou, né, por achar que não vai acontecer, nós somos um número maior de pessoas, então um número maior de pessoas infectadas implica em uma probabilidade maior de mortes. Crislaine, é o Sérgio. Pode falar, Sérgio. Tá, viu, Crislaine? Primeiro, parabéns, tu reuniu bastante informações e bastante atualizadas. Eu fiz até
uma conta agora, por exemplo, nós temos 558 mil casos no Brasil, 31.300 mortes, dá 5,6%. Se a gente comparar isso aí com a Itália, foi 8,3% lá. A China, 4%, o Reino Unido, 3,9%. Então, nós estamos aí um pouco aí no meio. Mas, se você olhar o que você expôs, a gente pode dizer que o resultado é bastante lógico, porque você expôs assim, ó, quem mais sofre, quem tem condições mais críticas socioeconômicas, renda, né, desenvolvimento econômico, nutrição, alimentação, saúde, tu falou da educação, do saneamento, equipamentos públicos, luz elétrica, habitação, IDH, em si, você mostrou isso aí, e isso reflete. Se você olhar, por exemplo, que nem falou do IDH, o melhor IDH de 2019 é Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália, Islândia, eles nem aparecem nas estatísticas aí do Covid, né? Então, assim, se a gente olhar, dá a impressão que, claro, é bastante massa para pouco fogo. Na verdade, o Brasil tem muitos casos que foram registrados de forma enganosa. A minha pergunta é, você está apresentando esse resultado com uma visão assim, mais pessimista, moderada ou otimista do Brasil nesse sentido do Covid? Olha, Sérgio, é difícil realmente prever o que pode acontecer com relação à mortalidade do Covid, tá? Porque nós sabemos que, como eu disse, eu vou dar como exemplo aqui a nossa região. Nós ficamos, acho que quase um mês em isolamento, pouco menos, e agora, como nós tivemos a flexibilização, nós observamos um aumento significativo no número de casos de coronavírus. E, infelizmente, como eu já coloquei várias vezes aqui, a partir do momento que você tem um número maior de infectados, a probabilidade de morte é maior. Então, esse cenário vai depender muito do que for feito. Não necessariamente eu estou dizendo que nós precisamos fechar tudo e nem que não precisa. É muito difícil dizer isso para todo o país. Então, nós precisamos ter planos de contingência específicos para cada localidade. Mas, nesse momento, eu não estou muito otimista. E com aquilo que você falou sobre a taxa, né, de incidência, que o Brasil está ali no meio, mas essa taxa, ela tende a ter problemas justamente por causa das subnotificações, né, tanto de casos quanto de óbitos. Tá? Então, é muito difícil prever o que pode acontecer, né, nesse cenário de hoje, com essa redução significativa do isolamento e do aumento do número de casos. Então, eu utilizei aqui essas simulações da Universidade de Washington, e para você ter uma ideia, a simulação anterior que eles tinham feito, nós teríamos 30 mil casos no cenário médio, de média mortalidade. Nós já chegamos. Então, e tudo muda, Sérgio, devido a vários fatores. Então, esses fatores de contingência, fatores estruturais, principalmente relacionados à saúde, né, aos leitos, a quantidade de leitos, respiradores, porque existem muitas pessoas que, né, a própria taxa de mortalidade indica isso, que nós temos a possibilidade de um número muito grande de pessoas de se recuperarem. Mas alguns casos, uma parte dos casos, eles vão necessitar de respirador, vão necessitar de UTI. E se nós não tivermos estruturado isso, então, além de termos um número alto de infectados, nós também podemos ter um número alto de óbitos, justamente por falhas estruturais. Ok, muito obrigado. Nada. Muito bem, pessoal. A hora avança, né? Eu acho que nós podemos encerrar. O vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, o Cristiano já aí apresentou para vocês no chat, e também ali no Facebook, acredito que ele também fica registrado. Então, vocês podem acessar e assistir novamente, né? Compilar os dados por esses canais. Lembrando vocês também que nós temos o site do NDR, ndr.com.br, ndruns.com.br, onde tem material do NDR disponível.
Amanhã, pessoal, a partir Jandir, você fechou o microfone. Amanhã, às 19h30, nós teremos um debate com o professor Weimar, o professor Carlos Piacente, o professor Lucílio, sobre a região oeste do Paraná, né? Então, vocês estão convidados, o canal está aqui no chat também, vai ser pelo Google Meet, então vocês fiquem à vontade de acessar e também já está divulgado lá na página do Facebook, tá bom? Muito obrigado, Crislaine, foi uma ótima apresentação, muito legal mesmo, parabéns pelos resultados e pela exposição. E na próxima segunda, a mestranda Cássia do PGE vai fazer a apresentação pessoal nas conferências do NDR também a partir das 19h30 aqui nessa sala, tá bom? Então, muito obrigado, Crislaine, parabéns pela apresentação, muito obrigado pela presença de todos e tenham uma boa noite. E aqueles que não têm um compromisso muito sério para resolver, fiquem em casa, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite a todos, eu que agradeço a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa queira perguntar, também estou à disposição. Boa noite a todos.